Capítulo 6. A volta. No dia seguinte, à hora de acender o lampião, o Visconde apareceu todo cheio de si e disse: Descobri tudo. Descobri o ladrão da sombra da tia Anastácia. Aposto que ela está hoje sem nenhuma sombra. Quem é? Quem foi? Indagaram todos. O Visconde olhou para Emília, que estava de lábios apertados e olhinhos duros. Quis dizer que era ela, mas não teve coragem. Por fim, como Dona Benta insistisse, não teve remédio. É a senhora Dona Emília, a ladrona da sombra, declarou o Visconde corajosamente. Foi um espanto geral. Todos se voltaram para a boneca, que apenas sorriu com superioridade e respondeu com uma pergunta. Dona Benta, disse ela, explique ao Visconde o que é roubar. Roubar é tirar uma coisa que pertence a outra pessoa sem autorização dessa pessoa, ensinou Dona Benta. Muito bem, exclamou Emília. Mas se a coisa roubada continua no poder da dona, alguém pode afirmar que houve roubo? Não, está claro que não. Mas que tem isso com o caso? Muita coisa, replicou Emília. E voltando-se para a tia Anastácia. Acenda o lampião e veja se está mesmo roubada. Tia Anastácia acendeu o lampião e, com grande surpresa, viu que sua sombra se projetava inteirinha na parede, como antigamente. Todos regalaram os olhos. Vejam que Sherlock das dúzias é o tal senhor Visconde, gritou Emília, dando uma risada irônica. Acusou-me de ter furtado uma coisa que não foi furtada. A sombra da tia Anastácia está direitinha como sempre foi. E era a pura verdade. Todos se aproximaram da parede para examinar o estranho caso. Viram que de fato a sombra fora cortada em numerosos pedaços, mas que havia sido remendada de novo. As costuras estavam visíveis. Bom, disse Dona Benta, desde que a sombra voltou, não vale a pena insistirmos nisso. Mas Emília, que não repita a brincadeira. A sombra grudou muito bem, mas se não grudasse, se a pobre tia Anastácia ficasse aleijada por toda a vida... Não e não. Basta de tais relações. Com sombra a gente não brinca. Em seguida tomou assento em sua cadeira de pernas cerradas e anunciou o fim da história de Peter Pan e o Wendy. Depois da derrota do Capitão Gancho, disse ela, os outros piratas levaram a breca, isto é, morreram afogados. Só se salvaram dois, um de nome Smee e outro de nome Starkey. Smee era um pirata irlandês, não tão ruim como os outros. Conseguiu nadar até a praia, salvou-se e acabou marinheiro muito bem comportado num navio de guerra inglês. E Starkey? Starkey nunca havia derramado sangue humano, apesar de ser um grande patife. A sorte o poupou. Foi aprisionado pelos Peles Vermelhas e posto lá na tribo como ama seca dos índiozinhos. Para pirata não havia castigo maior. E na casa dos pais dos meninos? Ah, lá foi uma tristeza sem conta. Como vocês podem imaginar, o Sr. Darling, como castigo de não ter posto mais tento nos meninos, resolveu viver na casinha da cachorra Naná. Como se fosse cachorro. Todos os dias, depois de voltar do escritório, ia deitar-se lá, até fazia au-au. Era um homem muito esquisito, ou excêntrico, como dizem os ingleses. Excêntrico quer dizer esquisito? Indagou Pedrinho. Excêntrico quer dizer fora do centro. Aplicado às pessoas, quer dizer uma criatura um tanto fora do comum, um tanto diferente das outras. Os ingleses, muito diferente de nós, por isso nós os consideramos excêntricos. E a senhora Darling, que saber a menina? A senhora Darling vivia no desespero. Já se haviam passado várias semanas sem que os meninos dessem sinal de si. Os jornais trouxeram artigos sobre o curioso acontecimento e publicaram o retrato dos três, com promessa de uma boa recompensa para quem lhes indicasse o paradeiro. Tudo inútil. Certa tarde, a infeliz senhora estava ao pé da lareira, muito triste e desanimada, pensando nos filhos perdidos de um modo tão misterioso, quando ouviu um rumor de voo na rua. Um rumor de que não era de voo de coruja, nem de avião. Parecia voo humano. Mas não deu importância àquilo e continuou na sua tristeza. Logo depois ouviu uma voz no quarto das crianças que dizia:
Mamãe! Que será isso, Deus do céu? Exclamou ela. Estarei sonhando? Levantou-se precipitadamente e correu ao quarto. E viu os 3 meninos nas suas caminhas, exatamente como outrora. Certa de que era sonho, esfregou os olhos com toda a força. Olhou outra vez. Lá continuavam eles. Não era sonho, não. Os seus 3 filhinhos, em carne e osso, ali estavam novamente. Ninguém pode descrever a felicidade da boa mãe. Abraçava um, beijava outro, chorava, ria. Uma perfeita doida. Levou tempo assim e só sossegou quando o Andy pôs-se a contar tudo quanto havia acontecido na maravilhosa Terra do Nunca. E a feiura, a ruindade do Capitão Gancho e a valentia de Peter Pan. E o amor que os meninos perdidos tinham por ela. E onde estão esses meninos? Perguntou a senhora Darling. Aí na rua, perto da janela. A boa senhora os fez entrar e, sabendo que não tinham mãe, declarou que dali por diante ela seria a mãe de todos. A casa era muito espaçosa, mas havia lá jeito de acomodá-los muito bem. A única dificuldade foi com Peter Pan. Embora tivesse gostado muito da senhora Darling, o estranho menino de modo nenhum se resignou à ideia de ficar morando num mundo onde as crianças crescem e viram desanchadíssimas gentes grandes. Não posso ficar, disse ele. Não acho graça em crescer. Vou voltar para minha terra, querida Terra do Nunca, onde viverei sozinho com as fadas. E depois? Mas ficarei muito contente se o Andy e os meninos forem todos os anos passar comigo uma semana da primavera. A senhora consente? A senhora Darling vacilou, mas como a meninada batesse palmas e fizesse uma enorme gritaria exigindo seu sim, ela não teve remédio. Consentiu. Muito bem, disse. Fica assentado isso. Todos os anos, pela primavera, o Andy e os meninos irão passar uma semana inteira na Terra do Nunca. Está satisfeito? Começaram despedidas. Peter Pan fez uma recomendação a cada qual dos seus antigos companheiros e beijou o Andy na testa. Depois, lá se foi pelos ares. E é triste e alegre ao mesmo tempo. Triste por ter perdido a companhia de Wendy. E alegre por ter resistido à tentação de virar um menino como qualquer outro. Desses que crescem, criam buço e depois bigode e acabam adultos ou gente grande. E não. Havia de conservar-se menino sempre. E o que aconteceu depois? Quis saber o Narizinho. A senhora Darling, a primeira coisa que fez foi vestir decentemente os meninos perdidos. Estavam todos enfiados em roupas de piratas e ainda com cheiro da hiena dos mares. Lavou-os, penteou-os, mandou-os cortar-lhe os cabelos e, por fim, os pôs na escola. Eles se acostumaram com a nova vida? Custou um pouco. No fim da primeira semana, já estavam arrependidos e com saudades de Peter Pan. A senhora Darling percebeu isso. E, com medo que fugissem pôs a Naná no quarto, a tomar conta deles. Cada vez que faziam menção de voar, Naná latia. Por fim, como fossem perdendo aquele poder de voar, não pensavam mais em fugir. Certa vez em que Assobio trepou à cama, ergueu os braços e experimentou voar, esborrachou-se no tapete, tal qual Miguel no primeiro dia. Bem feito! Exclamou Emília. Quem manda? Quem manda o quê, Emília? Você parece idiota. Quem manda trocar a mais linda das terras, a terra de piratas, de lobos famintos, de índios que fogem como lebres, de sereias de casca de prata, por essa gracice que deve ser Londres. Bem feito, bem feitíssimo. Eu também penso assim, disse Pedrinho. No dia em que me pilhar na Terra do Nunca, será para sempre. Andei enjoado deste mundo. E tinha coragem de deixar aqui a sua vovó? Perguntou Dona Benta. Isso não. Levava a senhora também. Levava todos.
mudava o sítio para lá. Continue, vovó, pediu a menina. O que aconteceu depois? Depois, nada. Isto é, nada durante um ano. Quando no outro ano chegou a primavera, Peter Pan apareceu para levar o Andy e os meninos à Terra do Nunca. Encontrou-os já bastante crescidos. Como era natural, só ele se conservava do mesmo tamanho. O Andy estava ansiosa de recordar as passadas aventuras, mas Peter Pan fingia não lembrar-se de nada e só falava das novas proezas que a menina desconhecia. Quando ela se referiu ao Capitão Gancho, Peter Pan fez cara de ponto de interrogação. Quem é esse gancho? Perguntou franzindo a testa. Não se recorda? Exclamou Andy, muito admirada. Aquele pirata que você mesmo matou a bordo da hiena dos mares. Eu esqueço sempre os meus inimigos depois de vencê-los e matá-los. Não sei mais quem é esse tal de Capitão Gancho. Depois o Andy falou na fada Sininho. E Peter Pan veio com a mesma coisa. Fada Sininho? Quem vem a ser isso? Não me lembro. Oh, Peter! Murmurou Andy, profundamente chocada. Então não se lembra daquela bola de fogo que nos servia de guia nos voos e que tinha tanto ciúme de você? Será possível que você haja esquecido quem salvou a sua vida, Peter? Peter Pan tentou lembrar-se, mas não conseguiu. Há tantas fadas na Terra do Nunca, disse ele. Com certeza essa tal já morreu. As fadas têm vidinha muito curtas. Umas vivem 1 minuto, outras vivem 1 hora, outra 1 ano. Não me lembro de nenhuma Sininho. Era a prosa dele, observou tia Anastácia. Lembrava sim, mas estava fingindo para atrapalhar Dona Wendy. Esses meninos mágicos são levadinhos da carepa. E depois, vovó? O Andy, muito desapontada, chegou à casinha e lá dormiu. No dia seguinte, porém, Peter Pan não apareceu. Nem durante a semana inteira. Tinha esquecido dela, com certeza. É o cúmulo, murmurou o narizinho. Danada com a má memória de Peter Pan. E depois? O Andy ficou sem saber o que pensar. Quem sabe se ele está doente? Advertiu Miguel. Não pode ser, disse a menina. Peter Pan nunca fica doente. Miguel refletiu e disse: quem sabe se ele não existe, Andy? Quem sabe se não é um sonho nosso? O Andy quase chorou essa ideia. Por fim, voltou para casa. Muito triste. Mas o ano se passou e ia chegar de novo a primavera. Nada de Peter Pan aparecer. E assim durante vários anos. Por que seria que ele abandonou o Andy? Porque ela estava crescendo. Peter Pan só queria saber de gentinha da sua idade e tamanho. Mas como as crianças crescem, ele vivia mudando de amigos e esquecia completamente os velhos. E depois? Passaram-se anos, o Andy cresceu, ficou uma jovem encantadora e casou-se. Com quem? Berrou Emília. Não importa com quem. Casou-se com um homem e teve uma linda filhinha que recebeu o nome de Lilian. Certo dia de primavera, quando eu tinha 6 anos de idade, estava Lilian em sua nursery quando Peter Pan apareceu do mesmo jeitinho que muitos anos atrás havia aparecido para o Andy e do mesmo tamanhinho. Foi um acontecimento. Lilian já sabia a história dele porque a senhora Wendy todas as noites lhe contava um pedaço. Por isso não se assustou. Ao contrário,
ergueu-se da cama com muita naturalidade e teve com ele a mesma conversa que já contei no começo dessa história. Por fim, Peter Pan convidou Lilian para voar. E Lilian voou e foi parar na Terra do Nunca. E se eu fosse contar tudo o que aconteceu, daria outra história ainda maior do que esta. E depois? Depois ele voltou e cresceu e casou-se e nunca mais soube de Peter Pan. Até que teve uma filhinha que recebeu o nome de Jane. Em um belo dia de primavera, Jane viu Peter Pan aparecer na sua nursery, tudo igualzinho como havia acontecido com sua mãe e sua avó. Peter Pan levou-a para a Terra do Nunca e também lá tudo se repetiu como dantes. Depois, já sei, berrou Emília. Depois Jane cresceu e casou com um homem e teve uma filha de nome Margaret, que etc e tal. Mas que significa isso, afinal de contas? Significa, disse Dona Benta, que Peter Pan é eterno, mas só existe num momento da vida de cada criatura. Em que momento? No momento em que batemos palmas quando alguém nos pergunta se existem fadas. E que momento é esse? É o momento em que somos do tamanhinho dele, mas depois a idade vem e nos faz crescer. E Peter Pan, então, nunca mais nos procura. Fim da história. Essa é a história de Peter Pan. Crianças, cresçam, se tornem boas pessoas, melhores, mas nunca deixem de acreditar nas fadas. Nunca. E batam palmas. Batam muitas palmas. Obrigado. E esse é o fim da história. Tchau.